É inegável que o dólar venha causando problemas ao redor do mundo, mas o que eu quero te falar hoje é sobre uma visão um pouco diferente, que talvez não seja muito falada, principalmente ali no fim Twitter, etc., que é em relação à força do dólar. Claro, eu falo várias vezes aqui em relação ao milkshake do dólar, todas as coisas que a gente vem discutindo e como o DXY ele cria vários problemas, né, ao redor do mundo, né, que é o índice da força do dólar, que nesse exato momento até dá uma relaxada, mas está ali no 108, 109, querendo ali ir para o 110, e óbvio que quanto mais esse número aumenta, mais ele cria pressões para o resto do mundo. E aí você vê problemas, inclusive governamentais, você vê problemas principalmente ali nos países do BRICS, como o Brasil, a China, a Índia, todos eles com uma mega pressão do dólar em si e criando problemas políticos, né, que vão causando mais disrupções no sistema mundial, basicamente, né, no comércio exterior e na capacidade das entidades obterem mais dólares. Por outro lado, você aumenta mais ainda a demanda pelos dólares, não somente porque eles estão escassos e você já tem aquela demanda existente das dívidas que você já contraiu, mas você precisa tentar fugir daquele seu risco cambial. Afinal de contas, se você hoje está fora do sistema do dólar, ou seja, a sua moeda não seja o dólar oficialmente, que é quase basicamente a grande maioria, se não quase a totalidade dos países do mundo, exceto os Estados Unidos e alguns outros, você tem o risco cambial a lidar. E o que eu quero passar aqui é como estrangeiros, na verdade, conseguem aproveitar, não somente como entidades bancárias, mas também pessoas como eu e você, podendo aproveitar disso. Então, hoje nós temos uma situação meio que única no dólar. Ele vem subindo novamente, aquele dollar wrecking ball que eu já falei em capítulos anteriores, mas ao mesmo tempo, por conta da expectativa que o mercado tinha em relação aos cortes do Fed, que esperava ali 7 cortes para esse ano, mas talvez, entre aspas, se tiver sorte, vai ter somente 2 cortes, o Fed mudando, fazendo um pivot do pivot quase, né? Dizendo ali que ele ainda precisa averiguar os dados porque não tem certeza se nós estamos ainda de forma segura, se nós lutamos, se nós conseguimos vencer a guerra contra a inflação, e aí fica toda aquela confusão e o resultado é que o mercado de bonds veio reagindo de uma forma onde o prêmio de risco vem aumentando e agora se os Estados Unidos quiserem continuar obtendo dólares através dos seus bonds, eles vão precisar pagar um juro mais alto, certo? Então os juros da curva meio que subiram, e isso obviamente cria uma série de problemas dentro dos Estados Unidos, mas cria um desconforto muito maior fora dos Estados Unidos para quem precisa se financiar com esse tipo de juros ou precisam obter bonds para poder obter empréstimos, certo? Na verdade, eles até ficam mais baratos, só que o problema são os bonds dos outros países. Então você começa a criar uma competição cada vez mais desleal pela forma que o sistema é feito. Então, novamente, eu não defendo o sistema, não acho que o dólar seja nada maravilhoso, muito menos que a dívida dos Estados Unidos seja aquela coisa excelente também. Só que isso é usado como colateral em todo o sistema. Eu sempre falo isso no podcast. Agora, por outro lado, você também pode aproveitar isso ao seu favor. Então, como que isso acontece? Uma das histórias até contadas numa conversa recente que teve entre o Jeff Snyder e o Brent Johnson, eles estão agora na Colômbia, parece, e eles estavam ali conversando sobre como que a visão de quem está fora dos Estados Unidos dá um valor muito maior para esse tipo de sistema se você tiver acesso a ele. E talvez você se identifique com isso no Brasil. Então, se você hoje, o Brent Johnson estava falando assim, se você hoje é um investidor estrangeiro e você não tem o dólar como a sua moeda principal, ou seja, às vezes você está no Brasil, às vezes você está na Austrália, que foi o caso de uma pessoa que ele conversou recentemente, esse australiano, ele até contou a história desse cara, ele trabalha ali com clientes no exterior, principalmente na China, e ele falou, todas as invoices, as notas fiscais, são feitas em dólares, então é inegável, mesmo que você transite com a China, eles não querem o yuan. Por quê? Porque as empresas sabem que isso perde valor em relação ao dólar ao longo do tempo. Então você prefere os dólares, não só como moeda global, como uma moeda de reserva global como ela é hoje, mas também pela sua capacidade de aumentar ao longo do tempo o seu valor em relação às outras moedas. Isso vai meio que consolidando e reforçando o próprio papel do dólar, fazendo com que seja difícil as pessoas saírem na prática, né? Então isso é uma história literalmente contada ali por ele. Agora, ele deu um ponto muito importante. Se você hoje é um investidor e você
tá ali nos seus dólares australianos, ou você é um brasileiro com seus reais, e você fica ali querendo ver que tipo de investimento você vai fazer, e você vai até comprar bonds locais, né, no caso do Brasil, como Tesouro Direto, você tem muitas pessoas ali falando daquela narrativa que o Brasil virou o melhor lugar do mundo, por exemplo, onde você pode ter um título IPCA mais 6, mais 7, não sei quanto está agora, mas já tem previsão de que o Tesouro vai pagar 15% num ano e fica literalmente impossível você não comprar algo parecido. Seria a melhor oportunidade do mundo, né? Claro que eu não estou dando nenhum tipo de recomendação aqui. Então, a grande questão que você vai entrar é que você precisa sempre pensar de forma relativa. Se você parar para pensar, um investidor estrangeiro, digamos que você está no Brasil, em reais, e você pensa em comprar títulos da dívida pública brasileira, é claro que você vai ter um retorno relativamente alto se você comparar com os Estados Unidos, muito mais ainda com a Europa, quiçá a China, né, que está com 1,5% nesse exato momento na sua curva de bonds. Só que muitas pessoas não levam em consideração a grande arapuca da desvalorização cambial. Então, se você analisar o dólar, que no início de 2024, no ano passado, estava ali nos seus 4,95 e que terminou o ano praticamente 6,18, você está falando aí de quase, né, aproximadamente 24, 25% de desvalorização do real em relação ao dólar. Então, mesmo que você tenha um retorno de 15%, esse retorno dolarizado literalmente te deu prejuízo. Ou seja, você está naquela esteira correndo, achando que está fazendo algum tipo de resultado, mas na verdade está ficando para trás. Então, o mais perverso é você ver que um sistema do qual até as pessoas estão tentando se livrar, uma simples pessoa que fez uma conversão no dia 1º de janeiro de 2024 para dólar numa conta de um banco digital, por exemplo, e deixou os dólares literalmente sentados sem fazer nada, né? Corroendo entre aspas, ele literalmente conseguiu um resultado melhor do que você comprar um título da dívida pública. Então, no caso do australiano, voltando aqui no caso do australiano, ele falou simplesmente a seguinte coisa, ele falou, olha, o que o australiano está fazendo é literalmente para sair da arapuca do dólar australiano, que também está perdendo valor em relação ao dólar, ele simplesmente comprar T-bills americanos que, apesar de ter os seus 4%, quando você contabiliza também a valorização do seu instrumento em dólares, você acaba tendo um retorno de 2 dígitos. Ou seja, imagine você fazer isso no Brasil, que foi, se não me engano, né, pode me corrigir se eu estiver errado, foi a segunda pior moeda em relação à desvalorização no mundo todo em 2024. Ou seja, uma pessoa que saiu do real, foi para o dólar, comprou um T-bill, que em princípio paga muito menos do que o Tesouro Direto no Brasil, mas acabou tendo um resultado em dólares, ou às vezes se ele compra agora, por exemplo, dependendo da desvalorização que você tem num determinado ano, você tem um retorno de praticamente 30%, 27%, 28% em relação à sua capacidade de compra anterior no próprio real, na sua moeda local. É por isso que o jogo relativo é extremamente importante. É claro, Bitcoin valorizou também, o ouro teve uma valorização também, só que o mais importante é você pensar que o fator denominador é o dólar para esses ativos. E ao fazer isso, você meio que tem uma dupla alavancagem que o americano não tem. Então, o americano tem os seus custos nos mesmos dólares, que até perde o valor em relação aos bens, aos produtos e serviços, né? Esse é o que principalmente o pessoal do ouro, do Bitcoin fala, né? Então, o fiat versus fiat não importa, porque literalmente tudo está corroendo, mas colocando o dólar no mesmo saco em relação a de todas as outras. Mas é aí que é importante você entender o jogo relativo. Apesar de todos os problemas, apesar dele estar perdendo valor ao longo do tempo em relação a outras coisas, estar denominado em dólares acaba fazendo com que você consiga se proteger ou mesmo crie oportunidades de alavancagem fora dos Estados Unidos, o que permite, inclusive, comportamentos como o de geoarbitragem. Uma pessoa que tem a capacidade de ganhar dólares hoje e morar no Brasil, ela tem uma condição muito diferente de uma pessoa simplesmente que está buscando no mercado de trabalho ganhando em reais e muitas vezes
das empresas americanas estão economizando dinheiro com alguém que está morando fora do Brasil num trabalho remoto, percebe? Então isso é a parte, digamos assim, positiva da geoarbitragem, do milkshake do dólar, onde você pode usar isso ao seu favor. Não estou falando que você deva, né, que é o melhor investimento possível. Cada um tem que fazer as suas próprias escolhas, mas só para você entender como o jogo da relatividade é extremamente importante para você entender o seu contexto. Você pode estar hiper, mega diversificado no Brasil, tendo todos os tipos de empresas de todos os tipos de setores, mas você continua no Brasil. Então isso não é uma diversificação de classes, porque você tá denominado numa areia movediça que perdeu literalmente quase um quarto do seu valor em relação ao dólar, só por estar denominado em outra moeda. Percebe? Então isso é extremamente importante você colocar na sua estratégia macro da sua carteira. E é por isso, e isso justifica completamente todos os carry trades. Então, que você vê hoje, é por isso que o Banco do Japão faz isso com os ienes, porque ele tem a expectativa de que o iene que ele vai ter que pagar, que ele pegou emprestado, seja mais barato no futuro. E isso só vai reforçando o milkshake do dólar. E aí, por outro lado, se você analisa os Estados Unidos de forma isolada, você vai ver que você vai ter você tem tudo completamente deturpado. A Bolsa de Valores está deturpada, o Magnificent Seven está completamente deturpado. Algumas ações estão carregando todo o índice da SP500 e nunca esteve tão sobrevalorizado e literalmente todo mundo prevendo que vai dar um mega crash de uma hora para outra. Porém, isso é claro que você chega a essa conclusão se você observar os Estados Unidos de forma isolada, mas ele não é isolado. Quando você observa que a situação está bem pior fora dos Estados Unidos, isso justifica mais ainda essa pressão em cima do dólar. E quanto mais isso acontece, mais você tem demandas por dólares, aquele dólar que você quer tanto destruir, percebe? Então é essa que é a grande jogada e independente disso, não importa o que eu ache sobre o sistema, o que você ache, nós temos que investir, né? O próprio Brand Johnson falou, nós temos que investir com o que nós temos e não com o sistema que nós gostaríamos que existisse. Então é uma forma de você aproveitar para entender, ter uma visão mais macro em relação a como você aloca o seu próprio dinheiro e como que muitas vezes uma situação perversa também pode vir ao seu favor.